Olá a todos! Continuando o estudo sobre ondas, nesse tópico trataremos sobre a reflexão e refração de ondas. A partir das leis de reflexão e refração ondulatórias estudadas na aula anterior, podemos aplicar em diferentes tipos de onda. Por exemplo, nas ondas de som, a reflexão ocorre quando a onda sonora propaga-se e atinge um obstáculo e retorna para o meio na qual estava se propagando. Já na refração, as ondas sonoras obedecem às leis da refração ondulatória. Para melhor compreensão, observe a imagem. Com certeza você conhece a personagem Canário Negro dos desenhos. Quando as ondas sonoras, que são os poderes da personagem, atingem um obstáculo, as ondas retornam contra a personagem, ou seja, ocorre a reflexão. Na segunda imagem, a onda sonora se propaga na água. Lembrando que na água existe uma camada mais quente e outra camada mais fria. Dessa forma, a diferença de temperatura causa mudança de densidade. Quando há mudança de densidade, tem mudança de meio, ou seja, ocorreu uma refração nas ondas de som. Nas ondas de luz, a reflexão ocorre quando a luz atinge uma superfície e muda de direção, continuando no mesmo meio de propagação. Já a refração ocorre quando a luz se propaga em meios diferentes. Vejamos os tipos de reflexão da luz. A reflexão especular da luz acontece quando um feixe cilíndrico de luz atinge uma superfície lisa. São refletidos todos na mesma direção e paralelos entre si. A reflexão difusa da luz acontece quando um feixe de luz atinge uma superfície rugosa e são refletidos em várias direções distintas. Na primeira imagem temos uma reflexão especular da luz, onde a luz da lanterna atinge uma superfície, muda de direção, mas continua no mesmo meio. Na refração da luz, existe um índice de refração para cada meio de propagação, que pode ser calculado através da lei de Snell. Na segunda imagem, a luz se propaga em dois meios, o meio 1 e o meio 2. O meio 1 pode ser o ar e o meio 2 pode ser a água, com ângulos de incidência e o ângulo refratado. Dessa forma, podemos aplicar a lei de Snell, onde o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual à velocidade no meio 1 e à velocidade no meio 2. Na polarização das ondas, implica orientá-la em uma única direção ou plano através da passagem em um dado meio, chamado polarizador. A luz solar, a lâmpada e a vela não têm direção específica. Dizemos que é uma luz não polarizada, mas pode ser polarizada através de um polarizador. Essa polarização só acontece em ondas transversais, ou seja, tem a oscilação perpendicular à propagação. Os tipos de filtros polarizador são filtro polarizador horizontal, que bloqueia as ondas verticais, e filtro polarizador vertical, que bloqueia as ondas horizontais. Observe a imagem. O polarizador bloqueia as ondas horizontais, que são absorvidas e refletidas, e são transmitidas somente as verticais. Agora nós vamos aprender sobre outro fenômeno ondulatório, que é o fenômeno da difração de ondas. Nessa imagem nós já temos um exemplo do fenômeno de difração, que é quando tem alguém falando com outra pessoa que está de um outro lado de um muro. Então a onda, ela consegue se espalhar contornando esse obstáculo, o muro nesse caso, e chega até o ouvido da outra pessoa que está do outro lado. Então a difração ela é um fenômeno que ocorre com as ondas. E o que é mesmo a difração? A difração ela vai ocorrer quando uma onda ela encontra uma fenda ou um obstáculo.
e as ondas elas vão conseguir contornar esses obstáculos. Então, elas chegam a regiões que não seriam atingidas se elas apresentassem apenas propagação retilínea, por exemplo. Nós vamos observar agora, a partir das imagens, que quanto menor for a fenda, maior vai ser a difração. E o que isso significa? Quando uma onda ela encontra uma fenda grande, né, então essa onda quase não vai sofrer o fenômeno de difração, né, a difração vai ser bem pequena. Já quando a onda encontra uma fenda menor, então o efeito da difração, esse desvio da onda, ele vai ser mais intenso, né, então a difração ela vai ser mais visível. E a difração, ela ocorre tanto em ondas mecânicas como com as ondas eletromagnéticas também. Só que o que acontece? As condições para que ela ocorra dependem da relação entre o comprimento de onda e o tamanho da abertura ou do obstáculo. No próximo slide, iremos ver isso com mais detalhes, né? E nessas duas imagens aqui desse slide, nós temos a primeira imagem mostrando o fenômeno de difração aqui na água, né? As ondas elas estão sendo difratadas, passando por essa fenda. E aqui na outra imagem também é outro exemplo de difração de ondas. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos ver agora essa relação entre o comprimento de onda e o tamanho da fenda. Quanto menor for o comprimento de onda, né, o lambda, em relação ao tamanho da fenda ou do obstáculo, que é representado aqui na imagem com a letra D, menor será a capacidade de contorná-lo. Assim, né, para nós sabermos se a fenda ela é pequena o bastante para se notar a difração, é necessário fazer a comparação entre o tamanho da fenda e o comprimento de onda. O lambda aqui nessa imagem está representando o comprimento de onda e o D está representando o tamanho da fenda. Então, nós podemos entender que se a fenda ela for mais ou menos do tamanho do comprimento de onda, então ela já vai ser pequena o bastante para se notar o fenômeno de difração. Dessa forma, há duas opções para aumentar a difração. Ou se encolhe o tamanho da fenda, ou aumenta o comprimento de onda. Voltando para a nossa imagem do início, nós temos essa seguinte situação. Tem duas crianças e tem um obstáculo entre elas, nesse caso um muro. E a criança do lado esquerdo, ela está falando alguma coisa e a criança do outro lado, ela consegue ouvir, né? Isso acontece porque a difração do som, ela é bem acentuada e consegue contornar o obstáculo. Mas por que eles não conseguem se ver? Eles não conseguem se ver devido ao comprimento de onda da luz visível ser muito pequeno quando comparado às dimensões das fendas ou dos obstáculos. Então, o fenômeno da difração com a luz, ele é muito mais difícil de ser observado. Então, nós podemos observar que há diversas situações do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, em que a física está presente.